Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. Até 11h59, 59 é bom dia, do meio-dia às 17h59, 59 boa tarde e das 18 em diante, boa noite. Para alguns, o bom dia vai até a hora do almoço, até quando ele almoça. Se ele não almoça, o bom dia vai até mais tarde. Vocês estão ouvindo aqui o coral de galos, ó? Tem uns 3 vizinhos aqui que me acordam todos os dias. Mas é isso aí, quem vos fala aqui é Bruno Franklin, sou nordestino, natural do Rio Grande do Norte, cientista da computação e nas horas vagas sou poeta e sou caricaturista também, entre outras coisas. E sem mais delongas e sem mais devagações, vamos dar início hoje ao nosso terceiro Parkingcast, o seu e o meu, o nosso podcast semanal, onde a gente fala de pessoas com Parkinson e sem Parkinson para pessoas com Parkinson e sem Parkinson também. O nosso intuito aqui é compartilhar experiências, vivências, aprendizagens que a gente vem obtendo durante a semana para buscar melhorar nossa qualidade de vida. E essa semana nós temos a presença também ilustre de Aleuda, nossa amiga do Piauí, e também no Ordaci. O Ordaci, que é um cara fantástico, também formidável. A Leuda é do Piauí, nordestina feito eu, sol que bate pra danar, foi onde a gente cresceu. O Nasci é multitalento, corre mais do que o vento, ele é um apogeu, é isso aí, gente. O Parkingcast de hoje promete, hein? Hoje será sensacional. E eu gostaria também de recitar um poema para vocês para essa semana, finalizar essa semana com as seguintes palavras. Um poema que eu fiz chamado Às vezes sempre. Às vezes sempre só se sabe o que sente quem está profundamente sob a pele da gente. Às vezes sempre nosso maior oponente não é nem a doença, mas o que está em nossa mente, aquilo que a gente pensa. Mas, às vezes sempre, enquanto me houver um coração que me aplaude batendo, enquanto me houver um pulmão que com minha respiração por mim vive torcendo, às vezes sempre terei motivos para sorrir, terei motivos para lutar, para nunca querer desistir, para não querer me entregar. Sei que um dia não estarei aqui, que irei desaparecer, mas esse dia não é hoje. Hoje é dia de viver. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos, como diz nosso mestre Rômulo, psicólogo. Vamos com tudo e um bom e um ótimo Parkingcast para nós hoje. Bom dia, conterrâneo Bruno. Bom dia, pessoal. Ótima sexta para vocês. E seja bem-vindo, nossos novos irmãos de Parkinson. E vamos que vamos na sexta, vamos dar nosso gás, vamos vencer, nós somos todos guerreiros. Bom dia, minha conterrânea Claudiana. E essa semana eu aprendi uma coisa interessante, a começar pela dopamina. A dopamina é a nossa principal substância que nos carece. Nós precisamos da dopamina para poder executar diversas funções no cérebro, entre elas as funções motoras, as funções de movimento. E eu vendo sobre alimentos que contribuem para a produção de um aminoácido importante na formação da dopamina. Salvo engano, ele é aminoácido, a tirosina. O magnésio, uma alimentação rica em magnésio, talvez por isso que minha médica até me receitou dimalato de magnésio 400 miligramas. Ajuda na composição cerebral e também na formação da tirosina. E a tirosina, ela não é sintetizada pelo corpo, ela é obtida exogenamente, por fora. E eu estava vendo algumas substâncias, alguns alimentos que são ricos no fornecimento da tirosina, que seria a beterraba, banana, maçã, amêndoas, o abacate também é muito bom. Até o chocolate também, o chocolate do cacau, ele contribui para a formação da tirosina. Então, interessante a gente poder observar a partir daí, né, os blocos de construção da dopamina, que é a nossa principal substância. Gente, melancia também, melancia é importante para esqueci, melancia principalmente no calor, tem muita água, é bom demais. Bom dia, bom dia, bom dia. Que todos tenhamos uma ótima conversa e que aprendamos muitas coisas hoje novamente. Beijos. Bom dia, pessoal.
Um ótimo Parkingcast para todos nós. Gostaria de falar que estarei aqui presente por hora até umas 8 horas. Depois irei me ausentar, pois irei para a fisioterapia. Mas assim que puder, voltarei novamente para o nosso debate. Beijos, até. Bom dia, Nívia. Seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. Nívia, eu gostaria que você se apresentasse para que nós a conhecêssemos melhor, por gentileza. Tinha me esquecido. Gostaria de falar para o Bruno que o poema dele é maravilhoso, muito bonito mesmo. Adorei ter recebido esse poema, lindo. Sim, Bruno, com o maior prazer. Sou Nívia, né? Me chamo Nívia, sou aqui de São Paulo, da capital. Fui diagnosticada com Parkinson somente em novembro do ano passado, mas busco por um diagnóstico, estou nessa luta, né, do diagnóstico fazem mais ou menos há 3 anos, onde eu passei por inúmeros neurologistas e todos falavam que era minha ansiedade e meu pânico, que eu deveria tratar isso para ficar longe dos meus tremores, mas não foi isso que aconteceu, eu tenho mesmo o PK. No início a gente sempre fica naquela coisa de por que comigo, né? Depois eu acabei tentando aceitar a doença. Hoje tenho a doença, mas não me encontro doente, graças a Deus. Porque encontrei uma neurologista maravilhosa, especialista em Parkinson. Sou farmacêutica, trabalhei até 2018. Depois eles me mandaram embora por conta de várias faltas, né? E hoje não trabalho mais. Sinto falta muito dos meus amigos, né? Porque eu achava que eram realmente meus verdadeiros amigos, mas teoricamente eram apenas colegas de trabalho, conhecidos de trabalho. Não supero ninguém, apenas minha família. A minha irmã me dá maior força, ela me ajuda muito. E tenho meus pais, meu marido, que me ajuda muito também, meus sobrinhos. Mas assim, amigos mesmo, não tenho mais. Todos fugiram. Não sei, porque eu acho que eles pensam que logo a gente vai sempre pedir dinheiro, né? Mas na verdade a gente realmente precisa apenas de um ombro amigo, mas eu não tenho. E aqui no grupo eu encontrei muito apoio das pessoas, onde eu posso falar coisas que eu sinto sem ninguém me recriminar. Desculpa por eu estar tão emotiva, mas é porque ainda não consegui aceitar muito minha doença. Na época quando eu fiquei doente, eu trabalhava muito e estudava muito também. Eu não tinha muito tempo para fazer as coisas, nem para respirar. Disseram-me para mim, não sei se é verdade, que o Parkinson não é muitas vezes genérico, mesmo eu tendo minhas 2 avós que morreram com Parkinson, né, em decorrência do Parkinson, que não é genético. Dizem que é mesmo pelo nosso estilo de vida. Será mesmo, pessoal, que é pelo nosso estilo de vida, um estilo de vida meio louco, estressante? O que vocês me dizem? Esqueci de mencionar aqui no grupo. E nas minhas horas vagas eu faço mosaico. Tenho várias encomendas, lógico, dos meus familiares para me incentivarem, né? Ô, Nívia, que prazer receber sua mensagem, saber que você é paulistana. E o que eu sei a respeito, assim, da doença? Na verdade, a doença ela não tem uma causa definida. A doença de Parkinson ela é uma doença conhecida por ser uma doença, um parkinsonismo típico primário. 70% das pessoas apresentam esse tipo de parkinsonismo típico primário, que é a própria doença de Parkinson. 90% dessas pessoas, dos 70%, tô parecendo Dilma aqui agora, né? 90% desses 70% são idiopáticos. Normalmente são diagnosticados acima dos 60 anos. Ou seja, não se sabe o que foi uma causa indefinida. É como se a doença fosse lá e catasse um feijãozinho no meio dos outros. Agora, 10% acredita-se que seja, algo em torno disso, genético. Existe uma componente genética, não quer dizer hereditário. Hereditário é bem definida, aquela transmissão pai para filho ou entre parentes, né, entre familiares. E genético não, genético é uma componente genética associada, que pode vir desencadear. Então, voltando um pouco na linha do raciocínio, os parkinsonismos típicos secundários, eles têm uma causa definida, mas ela não progride. Por exemplo, um parkinsonismo típico secundário medicamentoso é causado por medicamentos que bloqueiam a dopamina. Se você suspender o medicamento, você volta ao normal. Ou um parkinsonismo típico secundário por um tumor que se desenvolve naquela região do mesencéfalo e da substância negra, onde há neurônios que produzem dopamina. Se o tumor for removido,
pode ser que haja uma recuperação ou pode ser que não, pode ser que o dano fique, mas ele fica estabilizado. Então a diferença do parkinsonismo típico primário para o secundário é justamente esse. O primário, que é a própria doença de Parkinson, ela é progressiva, com o tempo ela vai aumentando. O secundário normalmente não. Se você tratar a causa, você pode estancar ou estagnar naquele ponto, ou pode até reverter, dependendo do caso. O estresse, a vida em correria, a vida de muita adrenalina da gente, na verdade, ele é um catalisador. A doença ela já existe em nós há 10, 15, 20 anos, 5 anos ou mais. Essas situações de estresse que consomem muita dopamina, inclusive foi uma coisa que eu aprendi essa semana. Por exemplo, o cortisol, ele tem interações com dopamina, a dopamina regula níveis de cortisol. Agora pela manhã mesmo, entre as 8 e as 9, naturalmente a gente libera mais cortisol para nos preparar para a luta ou fuga do dia. Então há uma interação entre hormônios, a adrenalina e noradrenalina são compostos por dopamina. Então quando a gente se depara numa situação que o batimento cardíaco aumenta, que a gente tem que lutar e fugir, a gente consome. Então toda uma situação estressante de correria de vida, na verdade ela só acelera um pouco a chegada ao ponto em que a gente vai sentir os sintomas motores da doença, que é quando a gente já perdeu de 50% a 60% das células que produzem dopamina. Não são todas as células do cérebro, mas daquela região específica que nos é afetada. Mas olha que legal, olha o quanto de informação a gente já pode trazer para quem nos ouve, né? E outra coisa, Nívia, que você falou sobre não se considerar doente. Eu também não sou doente, eu estou doente. Eu posso dizer assim, é como você, por exemplo, você tem uma gripe, você não é gripada, você está gripada. Nós temos uma doença, nós não somos a doença, eu não sou doente, eu estou, e a gente pode melhorar nossa condição apesar dela. E quem sabe um tratamento ou uma cura efetivos aí possam surgir, né? A gente tem sempre a fé na humanidade. Para o momento, a maior cura para mim é a capacidade de lidar com o sentimento de saber que ela existe em mim. Para mim, no momento, a maior cura é essa. Mas a cura fisiológica também não é impossível. Ela pode ser improvável no momento, mas não impossível. Então eu não me considero que eu sou doente. Eu posso estar doente, mas ser doente não, né? E assim, para nós, é como se fosse assim, a insulina está para o diabético, assim como a dopamina está para o parkinsoniano. Ou seja, a gente depende dessa substância e a diminuição dela causa os diversos sintomas que nos apresentam. Então eu vejo dessa forma também. Inclusive é uma forma de pensar que eu compartilho, que pode ser que ajude, né, outras pessoas a remodelar um pouco, remodelar a forma como enxergam essa questão. E muito legal, Nívia, saber que você produz, faz artesanatos, faz biscoitos, né? Porque futuramente nós teremos aí uma surpresa em relação a isso. Eu não vou poder contar agora, surpresa, senão não seria surpresa, né? Vocês são bons para guardar segredo? Então vem cá, eu também sou. Na hora certa será revelada a surpresa para vocês, mas por enquanto fiquem ansiosos e curiosos. Muito obrigada, Bruno, pelas explicações. Adorei ter aprendido mais um pouco. E quanto à cura, tomara que os cientistas, os pesquisadores consigam logo encontrar a cura. E que nem você mencionou, a dopamina é, para nós parkinsonianos, né, o nosso combustível e é o nosso remédio, assim como a insulina para diabetes. E quanto ao meu trabalho de artesanato, eu faço mosaico. E assim que eu terminar, tô com várias encomendas. Assim que eu terminar, eu vou postar no grupo o que eu fiz, como elas ficaram prontas. Vocês vão verificar como elas ficaram lindas. Obrigada, bom dia. Ai, que lindo, Nívia. Eu adoro artesanato e já estou inventando uma nova criação aqui. Oh, Jesus, eu e minhas invenções, né? E assim, como você falou que seus amigos se afastaram de você, eu queria lhe dizer que eu sempre ouvi de um chefe meu que no trabalho nós não temos amigos, e sim colegas de trabalho. E é verdade, no trabalho, hoje eu não tenho mais quase contato com ninguém de lá. E os meus amigos de verdade realmente estão do meu lado, até hoje. A família,
Alguns amigos que eu já tinha estão todos do meu lado, me apoiando, me dando força. E é isso aí, bola para frente e vamos nós com nossos artesanatos, botando em prática. Vou me preparar agora para ir para o meu Pilates. Na volta eu interajo mais com vocês. Gente, sabe o que eu estou enxergando do nosso Parkingcast? Ele está se tornando tipo um reality show, só que por áudio. Será que já existe? Olha, nós estamos sendo pioneiros nessas questões, né? Tipo assim, a gente tem o nosso dia, a gente lança aqui a conversa e tal, e aí a galera acompanha um pouco do que a gente faz, assim, como se estivesse dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, só que ao invés de com os olhos, com câmeras, estão com ouvidos nos ouvindo, né? Olha aí, nosso primeiro reality show por áudio, não sei se existe. Se não existir, o nosso é o primeiro. Na verdade, não existe receita pronta, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente pensa, o que eu vou fazer agora, né? E no meu caso, eu entendi que o Parkinson não veio para definir um fim. Porque se eu acreditar que é o fim, aí eu vou morrer, não por causa do diagnóstico, mas sim porque eu vou desistir de viver. Por isso, eu defini 20 segredos para conviver com o Parkinson. E o primeiro segredo foi a escolha que eu fiz. E a escolha foi viver. Ô Alessandra, nós estamos super curiosos de saber quais são esses 20 segredos. E aí você vai nos liberando aos poucos, né? Ou na medida que você quiser, para deixar como uma isca para os próximos também. Deixar a galera curiosa, essa é a nossa estratégia. E o que você falou aí, Alessandra, eu assisti também o Paulo José numa entrevista que ele concedeu à Roda Viva em 2007 ainda. Eu vou até colocar o trecho da fala dele aqui um pouco para ver também uma concepção que ele tinha a respeito, né? Ele falou assim: quando o médico me contou que eu tinha uma doença progressiva, degenerativa, adorava falar isso. Eu fico vendo que ele se esqueceu que, na verdade, todos nós, depois dos 20, 30 anos, todos nós passamos por um processo de degenerescência, né? E aí tem gente com 30 anos que já se entregou. Ele fala assim, eu vou postar aqui esse trecho dele que eu achei muito legal para vocês terem conhecimento. Paulo, também é uma pergunta obrigatória. Como é que se lida com esse tipo de coisa? Lidando, não tem jeito. Você não pode fugir disso, né? Quer dizer, você gostaria de não ter, mas você tem, né? E doença degenerativa, quando o médico me falou, eu fiz exames, é um diagnóstico de eliminação, né? Faz tomografia, processo de exames, não tem nada. Não tem tumor, não tem coágulo, nada, está perfeito. É Parkinson, né? Dificuldade de movimento. E ele me disse, você sofre de uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. Eu tive um prazer em dizer. E eu lembrei que ele também era portador de uma doença da vida, do envelhecimento, progressiva, né? Degenerativa e irreversível. A partir dos 30 anos nós começamos a entrar no processo de degenerescência, né? Progressivo. Estamos já no epílogo. E tem gente que com 30 anos já entregou na bola, né? Já não joga mais. Tem gente com 50 já se sente velho, né? 70. O velho Niemeyer, o jovem Niemeyer, está com 100 anos, né? Em plena atividade. Então, dos antídotos, das melhores coisas que você tem que fazer contra isso, é você ter muita coisa para fazer, muita vontade de fazer as coisas, né? Aumenta o grau de dificuldade, mas, por outro lado, aprofunda a tua maneira de fazer, você acaba fazendo melhor as coisas. Porque o brasileiro tem muita bosta, muito jeitinho, né? O brasileiro esperto. Vai aí, pá, e pim-pum, já fez, né? E quem tem uma deficiência, mais a quebrada, assim, né? Tem que mais jogar para voar, né? Então tem que fazer mais esforço, né? Treinar mais o voo, né? Agora, quando voa, acaba fazendo melhor, né? Sabe, a facilidade. Eu sempre tive facilidade para muitas coisas, né? Para música, desenhar, tá? Mas acredito que um anjo veio e deu um tapão, assim, para deixar de ser besta, para você botar um pouco no lugar, né? Perder a arrogância, a potência, a vaidade, né? Possibilidade de ficar mais humilde, né? E acreditar mais no trabalho, assim,
um esforço para fazer as coisas, desde que você tenha uma aptidão mínima, básica para fazer as coisas. Eu voltei a tocar piano, né? Eu me tornei mais interiorizado, eu passei a escrever, eu não escrevia, não conseguia escrever, eu tinha a Flaubert e eu, né? Tortura da que comparação estúpida. Mas é a dificuldade de fechar uma frase, né? Sempre ficar trocando as palavras de lugar, né? É uma dificuldade. Agora, depois do Parkinson, comecei a escrever, e isso vai assim, você sabe dizer de onde vêm as coisas, né? De lugares inesperados, as frases vêm saindo, começa a escrever. É verdade que eu tinha já um repertório da vida toda de muita leitura, né? Mas não conseguia aplicar comigo isso, né? Depois, quer dizer, você fica mais para dentro, né? Fica menos sociável, fica um pouco mais bicho do mato, né? Mas a acuidade musical aumentou muito também, né? Então, hoje, quando eu ouço música, eu não ouço a melodia, eu ouço a harmonia, né? Quer dizer, eu ouço a estrutura musical sempre, né? Antigamente fizemos um sarau lá em casa, foi tarde toda, até 1h30 da manhã, de música, né? Era muita gente tocando vários instrumentos, e eu meto a mão em todos eles, toco mal, mas toco. Tenho a dificuldade de agilidade de digitação por causa do Parkinson, né? Mas tocando devagarinho, toco direitinho. Bom dia, quem fala é o Onacir aqui de Curitiba, tudo bem com vocês? É um prazer aí participar desse Parkincast, excelente iniciativa aí do Bruno e com essa galera toda participando, muito bacana, estou muito feliz por estar aqui. Bom, tenho 52 anos, sou casado com a Cláudia, minha grande parceira e apoiadora aí, sabe muito de Parkinson, né? Teve que aprender e não temos filhos. Sou formado em economia, também em letras em inglês, tenho uma especialização em gestão de pessoas, gestão empresarial e atualmente estou fazendo uma especialização em psicologia. Vocês já vão descobrir por que psicologia. E sempre gostei de estudar muito, né? Tenho 30 anos de experiência profissional, sendo 11 deles em cargos de gestão, cargos de gerente. E atualmente estou aposentado. Tive Parkinson, começou em 2014, tem histórico na família de um tio da parte de pai e a minha irmã mais velha também tem. Mas não sei, dizem que não tem muito a ver com genética, mas acho que no fundo pode ter um pouquinho sim. Que mais? No começo foi um choque, né? Porque eu sempre fui atleta, sempre tive muita saúde. Para vocês terem uma ideia, a última vez que eu peguei gripe foi em 2008, de lá para cá não peguei mais nenhuma gripe forte. E no começo, assim, quando eu fui assinar meu nome, quando eu ia escrever, eu notava tremor, notava que não conseguia escrever. Né? Passei 1 ano e meio tentando identificar aí com diagnóstico prévio de tremor essencial, mas depois se confirmou que era o Parkinson quando eu estava totalmente travado, né? Com praticamente sintomas de todas as fases do Parkinson. Tinha pernas inquietas, estava com o corpo todo arqueado, andar arrastado, problema de voz, problema de deglutição e o tremor, né? Bastante tremor, rigidez, tinha um pouquinho de tudo. Aí descobri que era Parkinson e começamos o tratamento com o Prolopa, o que se confirmou, né? Que eu melhorei e tive uns 3 anos, assim, acho que o começo do uso do medicamento, tipo uma lua de mel, né? Mas interessante nesse tempo que, sabendo que eu tinha Parkinson, né, tive que trabalhar a questão da aceitação e nessa hora eu pensei, eu vi como é que meu tio, lembrei de meu tio, como é que ele era, lembrei da minha irmã, de a situação como ela está hoje, e eu pensei, puxa, se eu vou travar, vou ficar assim, eu tenho que correr contra o tempo para fazer aquilo que eu quero ainda, enquanto eu posso, né? E daí surgiu um projeto que eu chamo de Correndo Atrás dos Sonhos, que acabou virando um livro, inclusive, que eu escolhi correr as principais maratonas ao redor do mundo, assim, que eu tinha interesse. Né? Participei de ultramaratona na África, na Islândia, na altitude do Peru, lá no frio do Ushuaia, deserto do Atacama, 100 quilômetros nas Cordilheiras dos Andes, e a Cláudia sempre junto, né? Então, durante 5 anos, eu consegui, graças ao esporte, ao tratamento com medicamentos, levar a doença. Só que chegou um momento, piorei, né? A doença evoluiu e eu tive que me aposentar. Foi uma fase bem difícil. Até como a Nívia falou ali, a gente acha que tem amigos, né? Eu trabalhava num local com mais de 1.000 pessoas e depois que você sai, você vê que realmente, né, eram colegas de trabalho. Poucos são aqueles que continuam. Mas a gente tem que se reinventar
E hoje meus amigos, eu digo assim que a faixa etária deles aumentou bastante. Eu tenho muitos amigos da Associação de Parkinson, as amiguinhas lá que hoje, inclusive, eu coordeno uma reunião com elas toda sexta-feira. Bom, mas é isso, né? Daí eu me reinventei, eu virei palestrante motivacional, dei mais de 50 palestras, escrevi um livro um pouco antes de me aposentar. Toda a receita desse livro reverteu para a Associação de Parkinson e ajudou bastante, porque foi uma época de pandemia, no qual as pessoas não estavam recolhendo mensalidades, né? Eles fecharam a associação e agora estão reabrindo. E é uma luta, né, pessoal? Eu tento ter uma visão bastante positiva em relação à vida, né? Já fiz várias lives, várias palestras, motivar as pessoas, já botei muita gente para correr, como eu digo, né? Eu gosto de incentivar, já doei tênis, inscrição, camiseta, e apoio muita gente. Depois do Parkinson, eu me aposentei e aí eu me reinventei de algumas formas. E a principal delas foi buscando, através do trabalho voluntário, um sentido para a vida, né? Hoje eu tenho algumas mentorias, né? 2 pessoas que são deficientes visuais, uma na parte de treinamento mental para esporte. Eu já me tornei até um corredor guia, já estamos correndo no parque. Esses dias vocês votaram na foto dele, inclusive, ele passou para a próxima fase. Participo de um projeto de leitura para os deficientes visuais. Comecei lendo meu livro, já li depois mais 2 livros para eles. E uma outra menina que tem uma história fantástica, que me ajudou muito, assim, eu sempre lembro dela quando eu preciso de motivação, que apesar de deficiente visual, ela toca violino, ela trabalha em 2 lugares, ela nada, vários estilos, e agora ela está finalmente fazendo a faculdade dela. Então, eu ajudo ela mais na parte de textos e redação. Então, tem acontecido muita coisa boa na minha vida. Eu acho que a aceitação é uma tarefa diária que a gente tem que lidar, né? Todo dia, sempre a gente está diante dessas questões, mas eu procuro levar de forma rir da situação e seguir em frente, né? E é maravilhoso encontrar pessoas alto astral, assim como vocês também, poder trocar experiência. E o que mais que eu ia falar? Daí o caso de eu estudar psicologia é que justamente eu sempre fui mentor, coaching, sempre tive esse cargo, assim, trabalhei muito com pessoas, e as pessoas me procuram muito, várias pessoas que estão no começo da doença, alguém indica, conversa com a Nacia, eu conheço a Nacia que tem Parkinson, vai te ajudar, e acho que minha tarefa é essa, meu objetivo hoje é esse, né? Poder melhorar a vida das pessoas. Aprendi a pintar, aprendi a tocar teclado, gosto de brincar de locutor de rádio de vez em quando, escrever historinhas, acho que o Bruno vai compartilhar algumas com vocês aí também hoje, fazer poesia, escrever livros, trabalhar muito com texto. Então, eu só tenho, quando eu tenho um dia difícil, eu estou meio triste, eu lembro que eu tenho muito mais motivos para ser feliz. É isso, pessoal, eu vou postando aos poucos aqui para não ficar muito extenso o áudio, né? E prazer estar com vocês. Grande abraço, bom dia. Poxa, que legal, Nasci. Muito obrigado por ter se apresentado. E que hall de coisas, hein? De criatividades, de talentos, de riqueza que você postou, rapaz. Olha o que é que o Parkinson foi capaz de extrair de uma pessoa. Uma capacidade enorme, incrível, que estava latente ali dentro dela. Trouxe à tona toda uma riqueza, um potencial enorme. Incrível mesmo. Eu fico assim até emocionado de ver assim, o quanto que a vida é capaz de se reinventar, de encontrar jeitos e formas. Eu lembro até da Cidinha postou, eu vi um vídeo que ela postou, que ela falou que é como as águas que descem uma cachoeira, uma correnteza, se esquivando das pedras, dos blocos, das árvores caídas. Então a vida dá esses jeitos, né? A gente vai se esquivando e vai seguindo. E como diz um velho ditado, só não tem jeito pra morte, ainda assim a gente dá uns pulos e escapa dela muitas vezes. Incrível, Nascer. Eu vou postar o trecho aqui logo abaixo de uma das obras, das criações do Nasci, para vocês terem contato. Escutem aí, pessoal. Se às vezes a vida é feita de ilusão, se toda despedida só aumenta a solidão, escute, meu irmão, abra o seu coração. Não existe razão para viver sem emoção. Se
que há pedras no caminho e as flores têm espinho. Não caminhe sozinho, preste atenção, estenda sua mão, junte-se a nós numa única voz para cantar essa canção. É preciso sonhar, é preciso esquecer, é preciso amar, é preciso aprender, é preciso saber viver. É preciso sorrir, é preciso querer, é preciso seguir, é preciso crer, é preciso saber viver. Gente, vocês não têm noção do Onassi. É um querido, uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de conhecê-lo numa live. E, assim, todas as vezes que ele fala na história dele, eu me emociono. Não tem como você não se emocionar na história dele, porque ele é um guerreiro. Uma pessoa que sempre está botando você para cima. Eu lembro da minha primeira live que eu fiz com o Rômulo, que ele participou também. Mostrando todos os trabalhos, as reinvenções que ele teve que fazer depois do Parkinson. E assim, Onassi, tenho muita admiração por você. Eu fico emocionada sempre que você fala sobre o Parkinson, sobre a sua vida, a transformação que você está fazendo em tudo. Para ajudar as pessoas, é incrível. Eu só tenho que dizer que você é uma pessoa amada, querida. Eu costumo dizer que o Ona, vulgo Onassi, o Ona, eu chamo ele de All in Ona. É tudo em Ona, tudo em um. Não tem um tudo em um, né? Dos computadores, aqueles All in On, All in On. No caso é All in Ona. Muito top, Al. Ona, e com relação a esse áudio, esse tipo um rap, né? Que você fez, muito bacana, velho. Muito show de bola. Inclusive, você falou uma coisa, é preciso esquecer. Eu lembro que uma vez o Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele citou um livro de um escritor que falava assim: o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. Pra gente ver que o quanto. Eu não lembro quem é o autor, até gostaria de saber. Uma hora eu vou tentar achar o nome do autor para compartilhar com vocês. Mas eu achei muito interessante isso, porque realmente o esquecimento ele faz parte também. A gente tem que fazer uma limpeza emocional da nossa vida também, de coisas que não foram positivas, né? Então é importante demais o papel do esquecimento, é muito importante também. Agradeço, Bruno, Claudiane, agradeço vocês pelo carinho. Eu acho que cada um de nós nós fomos, digamos, escolhidos, né, por algum motivo, né? No meu livro eu cito isso, que uma vez uma pessoa falou para mim, quando eu comecei a me questionar também, por que eu, né? Porque agora, na melhor fase da minha vida, eu estava no topo, tinha conseguido finalmente tudo o que eu queria, estava bem. E aí essa pessoa me falou assim: não pergunte o porquê, pergunte o para quê, né? Para que o Parkinson veio na minha vida. E hoje, assim, eu analiso tanta coisa que aconteceu de 2014 para agora, né? E o quanto a gente viajou, conheceu pessoas, conheceu lugares, se superou, conheceu o mundo, quantas palestras, quantas pessoas a gente conseguiu trocar experiência, quanto aprendizado novo, quantas vezes eu tive que me reinventar, né? Principalmente o aprendizado, a gente saber que a gente não é ninguém sozinho, né? Que a gente depende dos outros, que às vezes a gente tem que se permitir ser fraco, saber pedir, aceitar ajuda, né? Mas eu estou junto com vocês aí, estamos todos juntos para somar. Cada um de nós é uma estrelinha, né? Que a gente nasceu para brilhar, para fazer alguma coisa, para fazer diferença nesse mundo. Nada é por acaso. Obrigado pelo carinho. Eu vou para o meu Pilates daqui a pouquinho. Na volta eu continuo postando algumas coisas e lendo as mensagens de vocês aí, que estão muito bacanas. Tá bom? Obrigado, Claudinha. A admiração é recíproca. Bom dia, amigos queridos. Estou falando de Minas, das Montanhas, Maria Augusta. Tudo bem? Saudade de vocês, de conversar. Estamos na luta.
O Bruno falou aí que ele tem uma doença. Eu já acho que eu não tenho uma doença, o pessoal comentou aí. Eu acho que eu tenho um defeitinho. Eu falo com meus amigos que eu tenho um pequeno defeitinho. Mas eu tenho Parkinson recente, então estou muito bem ainda, graças a Deus, não posso me queixar. Mas é uma luta diária, algumas coisas a gente não consegue fazer, mas vamos embora, acreditando em Deus, na ciência, que nós ainda vamos recuperar o tempo perdido com esse probleminha. É isso aí, Ona. Ao invés de perguntarmos o porquê, perguntarmos o pra quê. O meu pai falou isso esses dias para mim, sabe? Meu pai é muito religioso, católico. Lógico, Bruno, quando a gente se pergunta o porquê, a gente tá sendo até orgulhoso, vaidoso, né? Em um detalhe, gente, vocês sabiam que vaidade e vão tem a mesma origem etimológica? Só uma parêntese aqui pra gente... Achei muito interessante, eu ouvi isso do Flávio de Covatti. Vaidade e vão tem a mesma raiz etimológica. Então, assim, quando você se pergunta por quê eu? Como assim por que eu? E por que não você, né? Então é pra quê? Ou seja, há um propósito naquilo e a gente deve se agarrar sempre ao destino e não à origem. Contar uma bobagem para vocês. Eu chamo Maria Augusta, né? Nome de gente velha. Tem Parkinson. Trabalho em cartório. 3 coisas de velho. É engraçado demais. As pessoas que não conhecem, quando me veem, assustam. Eles acham que eu tenho 150 anos. Falam assim, você que é Maria Augusta? Meu neurologista fala que não esquece de mim, que eu tenho o nome da avó dele. E olha que ele é velho. Olá, eu Nacir. É isso aí, Maria Augusta. A gente tem que rir, né, das situações na medida do possível, brincar. Então, também procuro levar bem nesse espírito, né? Você falou da idade, eu sempre brinco que meu nome é Onacir, é um nome bem diferente, né? Mas que o Raul Seixas fez uma musiquinha em minha homenagem, aquela que diz assim, Onacir, há 10 mil anos atrás, Onacir, há 10 mil anos atrás. Então, eu sou mais velho, hein? Não vi o dilúvio, mas que eu pisei no barro, pisei. E agora uma notícia séria. Hoje está começando o maior congresso mundial de Parkinson e doenças de distúrbio de movimento. E ele é online, vai ser totalmente virtual. Eu não consegui me inscrever porque tem que colocar CRM, é só para médicos, é gratuito inclusive. Mas a nossa amiga lá conhecida, a doutora Adriana Moro, que não é minha médica, mas eu admiro muito ela vai participar e com certeza vai trazer novidades e vai compartilhar informações com a gente futuramente. Sei que eles vão falar sobre os avanços nas cirurgias DBS, uma questão até hereditária, uma possível evolução que eles estão percebendo do corpo humano reagindo ao agente lá, uma das moléculas causadoras, né, do Parkinson, né, que atua no intestino, o comprometimento do metabolismo da glicose nas pessoas com doença de Parkinson, enfim, quais as perspectivas futuras, uma série de questões, depois a gente vai compartilhar com vocês. E se vocês quiserem, também eu posso disponibilizar, não sei se vocês participaram do congresso virtual que teve em novembro do ano passado, eu tenho todo o resumo, todas as anotações de todas as palestras desse congresso. É um prazer depois disponibilizar para vocês. Um grande abraço, então, vou fazer meu exercício, porque o Parkinson exige exercício, né? Então, se a gente vai travar, vamos alongar, vamos se mover. Né? Se a gente vai, digamos, perder o cheiro, como alguns pedem, vamos cheirar coisas boas. Né? Vamos fazer o contrário, vamos aproveitar a vida. Então é isso, gente. Um abração para vocês. Até logo mais. Olá, bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Realmente, hoje é o dia de viver. E vamos que vamos. Bom dia, Beth. Seja bem-vinda também. O Onassi falou uma coisa interessante, que inclusive no Parkincast passado eu comentei sobre de um modo diferente, né? Sobre o senso de urgência que nós desenvolvemos, alguns de nós, com relação ao Parkinson. Aquela ideia de que, tipo, vamos correr para aproveitar enquanto temos. E é um sentimento que eu vejo que é muito comum entre nós, esse sentimento. Pra gente ver, né, gente, assim, o quanto que as coisas simples da vida são as mais valiosas, porque as que a gente mais dá valor quando a gente não tem mais. E a Maria também falou sobre a questão do defeitinho, né? Que eu fiz até uma poesia esses dias que fala um pouco sobre isso. Que ela é a seguinte: quantos de nós somos originais desde que nascemos? Já se foram cabelos, unhas e até os dentes perdemos. O que só aumenta e cresce quando a gente envelhece é o que somos e o que aprendemos. Essa semana eu aprendi com a Maria sobre o mulungu, que é uma planta cujo chá é muito importante para sono. Importante para insônia, ajuda também. Pode ser que cause um pouco de pressão baixa em alguns e hipotensão é um sintoma
presente em muitos de nós que tem Parkinson, mas eu acho que vale a pena tentar também, né? Eu acho que é interessante provar para sentir se há alguma melhora. Meu médico é bem otimista, sabe? Então ele me deixou tranquilo. Eu conversei com ele, falei, qual que seria a previsão de quando eu ficaria ruim, alguma coisa. Ele falou, vou te ser sincero, geralmente, depois de 70 anos, a pessoa dá uma degringolada grande, porque qualquer pessoa, né, geralmente dá uma degringolada, e quem tem o Parkinson piora. Mas ele falou, até lá você vai ter muita condição de ter uma qualidade de vida. Então eu tô focada nisso, se Deus quiser. Olá, gente, acabei de ouvir vocês todos aqui. Eu cheguei meio atrasada hoje, dormi um pouco mais, porque geralmente eu acordo mais cedo, mas hoje eu dormi um pouco mais. Tive uma noite boa. E eu agradeço imensamente estar nesse grupo, porque os depoimentos, os exemplos, né, alimentam a gente de uma maneira assim divina, né? É muito bom trocar essas experiências, essas ideias, porque assim um vai motivando o outro também, né? E como a Maria Augusta falou aí, eu também não me sinto doente, eu me sinto assim com um leve defeito, sabe, Maria Augusta? Mas foi difícil para mim eu aceitar, inclusive eu fui diagnosticada em plena pandemia, né? Então eu fiquei muito sozinha em casa, e isso para mim foi assim ruim e ao mesmo tempo bom, porque eu estudei muito sobre o Parkinson, eu estudei física quântica em cima do Parkinson, a cura quântica, né? E para mim foi uma coisa bem bacana, apesar de muita solidão. Como eu sou de Curitiba, eu aqui em São Paulo só tenho meu filho, minha nora e minha netinha. E como eu parei de trabalhar há 2 anos e meio, eu não tenho muitos amigos, mas eu estou sobrevivendo muito bem. Cada dia é uma coisa nova, cada dia é uma luta. E como a Nacir falou, a gente não tem que perguntar por que eu realmente, tem que perguntar para quê, né? E eu, a semana passada, falei que eu sinto em mim que o Parkinson veio para me acalmar, para não me deixar tão perfeitinha como eu falei que eu era antes, me tirar o perfeccionismo total, né? Eu não sou mais perfeitinha, eu não sou a melhor de todas como eu sempre quis ser, né? Eu sou boa nas coisas que eu faço, mas eu não sou a perfeita, a melhor. E assim a gente vai vivendo. A semana que vem eu vou ter assim um desafio muito grande, porque pela primeira vez desde que eu fui diagnosticada, eu vou viajar com meu filho, com a minha nora e com a minha neta. E para mim vai ser assim um desafio, porque eu realmente não gosto de sair de casa. Desde que eu fui diagnosticada, eu fico mais em casa, não sei como é que vocês se sentem, né? Eu me forço a sair, porque senão eu fico em casa. E sair de casa com uma mala, pegar um Uber e encontrar meu filho no aeroporto vai ser um desafio muito forte. Eu vou para Praia do Forte, ele alugou uma casa lá e a gente vai passar 10 dias lá na Bahia. Eu acho que vai ser muito bom, mas vai ser para mim um grande desafio, porque eu nunca convivi com meus familiares com os meus sintomas, né? Eu nunca passei dias e dias com eles. E agora eles vão conhecer os meus sintomas. E eu acho isso importante também. Então eu agradeço a todos. Eu estou muito feliz com vocês aqui nesse grupo. E eu desejo a todos um dia maravilhoso, um final de semana cheio de bênçãos, cheia de coisas boas, tá bom? Um beijo carinhoso. Eu esqueci de falar uma coisa no para quê. Não no porquê, mas no para quê. O medo, como eu andei estudando, né? O medo que a gente tem escondido dentro da gente, da vida, o medo de enfrentar as coisas também é uma coisa que veio me mostrar, que o Parkinson veio me mostrar que eu não preciso ter esse medo da vida, que a vida está aí para ser vivida, né? Isso também, tá bom? Um beijo. Oi, tudo bem?
Eu também sou aqui de São Paulo, sou da zona leste da capital. Quanto às tuas férias lá na Praia do Forte, você vai ser forte, você vai ser grande, imensa, e você vai superar todo esse seu medo, seu receio, seu pânico. Vão ser 10 dias maravilhosos com seus entes queridos lá na praia, principalmente com a sua netinha querida. Você vai ver que o diagnóstico faz com que as pessoas se aproximem mais da gente, entendeu? Elas ajudam, elas gostam da gente, principalmente nossos familiares. Você vai ver que vão ser excelentes dias. Fique em paz, fique com Deus. Amém. Oi, Nívia, muito prazer, querida. Eu sou a Beth e que bom que a gente está na mesma cidade, né? Quem sabe um dia a gente pode tomar um café juntas, né? Não é uma boa? Eu agradeço muito as tuas palavras, o teu apoio, a tua força. O mesmo eu digo a você, né? E muito grata pelo teu carinho, pelas tuas palavras, Nívia. Seja muito bem-vinda ao grupo, né? Tá bom, querida? E a gente vai se falando. Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Um beijo. Tá bom, Beth. Assim que você puder e quiser, a gente toma assim um café. Eu estou sempre disponível, né? Porque também não trabalho mais, já faz mais de 2 anos. E eu faço assim as atividades, entendeu? Agora eu estou esperando a fisioterapia, né? Que eu vou fazer daqui a pouco. Mas no final da tarde eu tenho a terapia, que eu faço toda sexta-feira. E assim, né, nos outros dias, ou eu vou para a casa da minha mãe, ou eu fico na minha casa. Mas quando você quiser precisar conversar, estarei sempre disponível. Estou à sua disposição para o que você precisar, tá bom? Posso te dar força, posso te dar apoio, assim como você também pode me ajudar em algumas coisas, tá bom? Fique em paz, fique com Deus e bom fim de semana. Beijos, até. Combinado, Nívia. Deixa eu voltar dessa viagem e a gente marca o café. E muito obrigada, novamente, muito grata pelas tuas palavras, pelo teu apoio. Esteja também aberta para me procurar quando você precisar. Eu estou aqui também para te ajudar no que você precisar, tá bom? Fica bem, querida. O desafio é um dos meus segredos, porque o desafio é o meu incentivo. Me lembro o dia que eu me inscrevi para um curso de maquiagem, automaquiagem, no dia 30 de agosto de 2018. Eu não consegui fazer, porque exige os movimentos finos, né? E na hora que precisava esfumar os olhos, foi um desastre. Fiquei triste, mas peguei uma folha e uma caneta e escrevi uma carta para a senhora maquiagem. É um texto que eu tenho. E deixei claro para ela que era só a primeira tentativa, que eu não era mulher que desiste fácil. É minha maneira, né? É um dos segredos que eu tenho de driblar tudo isso. E aí, continuando a escrever para a senhora maquiagem, eu falei para ela que um dia eu faria minha própria make. Treinei e uma amiga me ensinou a me maquiar com os olhos. Tô louca. Me ensinou a me maquiar com os dedos. E até hoje, respeitando os meus limites e com muita alegria, hoje eu já consigo fazer a minha própria maquiagem. Então isso foi um dos desafios, né? E a gente tem desafios diários, né? Então o exercício é um desafio diário, exercício físico, tantas coisas, né? Que todos nós temos diariamente para enfrentar. São todos desafios. Então um dos segredos que eu tenho é o desafio. Desafiar-me é um incentivo. E um dia eu li uma frase, eu não sei de quem era essa frase,
mas eu achei muito interessante e eu levo ela comigo, né? Se o Parkinson te derrubar, role e contemple as estrelas. Eu acho linda essa frase. Oi, pessoal. Bom dia. Muito bom ouvir todos os relatos. Obrigada pelo carinho de todos. Eu sou a Leuda, moro em Teresina, capital do Piauí. Quente, como diz o Bruno. Há 4 anos, mais ou menos, eu ia levantando da cadeira da sala, quando minha mãe, que mora a 406 quilômetros daqui, na última cidade do Piauí, percebeu eu lenta. Mas levantou lenta, Leuda. Aí eu fiquei só pensando, fiquei quieta. Ainda não tinha nenhum diagnóstico. Então, eu sempre fui elétrica, dinâmica, extrovertida, espontânea, alegre, sabe? Bem dinâmica. E assim, quando você pensasse em pedir alguma coisa para mim, eu já havia feito. De repente, o mundo desaba. Ou não, não sei. Eu marquei uma consulta com um neurologista. Ele falou que eu estava com depressão. Daí eu não me contive depressão, coisa nenhuma. Eu agendei com uma outra neuro, nesse caso uma neurologista. Ela falou que ela já me conhecia, né? Que ela é da minha cidade, ela trabalha aqui em Teresina. Ela falou hipomimia, mencionou várias coisas, inclusive falou da letra, pediu para escrever um texto. Daí ela citou a doença de Parkinson e receitou meio comprimido de Prolopa. A reação foi chorar. Chorei bastante. Eu andava com meu esposo, ela chamou meu marido, entrou, contou para ele. E foi muito difícil. Fiz várias perguntas, fiz várias perguntas para ela. Ela falou de muita coisa, que eu ia precisar que eu ia ter muito documento, que eu ia precisar de algo grande, uma pasta para guardar todos os documentos e informes sobre a doença. Enfim, aqui em Teresina não tem nenhum especialista em Parkinson e nem distúrbios motores. E aí eu hoje tenho 53 anos, tenho 6 irmãos que não sabem que eu tenho a doença. Minha mãe também não. No meu trabalho, ninguém sabe, também não. Sou professora pela Rede Estadual de Ensino aqui do Piauí, sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional especializada, trabalho com crianças surdas e cegas, fiz cursos básicos de Libras e Braille, mas gente, confesso que está sendo difícil admitir e aceitar o pecar. E por conta disso, tenho diarreias de até 8 a 9 vezes por dia, o que me deixa muito mal. Mas na vida da gente existem anjos, e um deles chama-se Rômulo, que tem me ajudado bastante. Tenho um carinho e admiração pelo Rômulo, pelo Onassi, pelo Bruno, que me tira do sufoco, que me ajuda de vez em quando, que tem me ajudado a sair da crise também, vocês. Aliás, um carinho por todos vocês que surgiram na minha vida, que um belo dia eu estava sentada lá fora e vi o Rômulo na rede social. Meu Deus, uma luz para mim, e realmente está sendo. Obrigada por todos que eu elencar aqui, ainda vai ser pouco. Admiração, carinho, respeito por vocês. Bom dia, obrigada. Um abraço, bom final de semana, boa sexta. Ouvindo a entrevista do Paulo José, eu me identifico numa característica que aconteceu com ele sobre a escrita. Eu também não sei explicar o que acontece, mas flui. Eu começo a escrever e vem coisas assim que eu não sei de onde que eu tiro tanta imaginação, né? Então, é bem interessante isso. Isso também acontece comigo. Bom dia, pessoal. Aqui é a Fernanda, de Cuiabá. Muito prazer em ter todos os colegas que estão chegando no grupo. É uma alegria poder compartilhar as experiências com vocês. Leuda,
eu penso que se você consegue dividir a sua carga, ela se torna mais leve, né? Então, a aceitação faz parte do processo de cura. E é seguir confiando, fazendo esse tratamento que vai dar tudo certo, tá? A gente fica observando tantos colegas no grupo que já tem o diagnóstico há tanto tempo, né? E assim, o tratamento existe e, como diz a Alessandra, são desafios que são colocados, mas com esforço e fé em Deus, né? Acreditando que a ciência está trabalhando vigorosamente e que vai dar tudo certo, tá? Um bom dia para vocês, muita paz e esperança para nós. Olá pessoal, eu nasci novamente, já fiz exercício. O Pilates para mim tem sido muito importante, porque no final de 2019, começo de 2018, eu estava bem travado. Tinha dificuldades para me virar na cama, me abaixava para pegar alguma coisa, tinha dificuldade para levantar, já não fazia muita atividade física e o Pilates me ajudou a recuperar em pouco tempo. Depois eu já estava melhorando a postura e já tinha voltado a correr, inclusive. Então não parei mais, uma coisa que tem feito muito bem, trabalhar essa questão física, alongamento, né? Eu estava ouvindo os comentários de vocês, muito bacana, né? Que interessante que essa pandemia trouxe tanta coisa ruim, trouxe também muita coisa boa, uma delas é a oportunidade da gente poder se conhecer, né, mesmo de longe, distante, talvez a gente nunca teria oportunidade de se conhecer, e agora a gente está trocando experiência, se fortalecendo, compartilhando nossa história de vida, né, isso é muito bacana. Veja aí, a Beth e a Nívia já vão quase se tornar amigas, no dia que a Beth vier para Curitiba, aqui também nós vamos recebê-la, vamos encontrar, e estamos querendo promover um encontro para o ano que vem, em alguma cidade do país. Eu disse que é um outro rapaz do grupo, esse que vocês conhecem, do grupo do Rômulo. Nós vamos tentar fazer um projeto nesse sentido, de encontro pessoal nosso, sem envolver associações, só nós mesmos, os amigos, né? E muito bacana o que vocês falaram, né? A Beth falou aí sobre a questão da cura quântica, do conhecimento que é importante a gente buscar. E em relação à família, eu acho assim que minha família, eles têm excesso de cuidado comigo. Como eles não me veem muito, principalmente a pandemia, quando eu vou lá estou tremendo, aquele exagero, assim, né? Querer fazer tudo, mãe e pai, ser assim. Então, às vezes eu saía pior de lá. Mas com o tempo eles vão acostumando e a gente vai trabalhando a mente deles nisso. Mas as pessoas normalmente são bem receptivas e tentam ajudar. Várias vezes no ônibus, no shopping, quando não estava bem, numa loja, alguém pergunta se está tudo bem, se quer um copo d'água. É uma preocupação. Então, eu sempre falo, quando as pessoas observam que eu estou tremendo porque eu tenho Parkinson, né? Eu uso uma pulseirinha que diz isso, eu tenho Parkinson, que eu consegui na associação aqui. Então, assim, no sentido de divulgar a doença, porque é pouco conhecida. E aí, quem sabe, a próxima pessoa que eles virem, de repente, eles já têm uma ideia do que já ajuda a pessoa, né, a entender melhor. Que legal a história da Alessandra ali em relação à carta para a senhora maquiagem. Nossa, parabéns, que história bonita de superação mesmo, né? E a gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue. A adaptação, acho que ela faz parte, né, da história com Parkinson, ela é fundamental. É a aceitação e a adaptação. A aceitação, eu aprendi que ela tem duas etapas. A primeira é a gente aceitar para nós mesmos. E a segunda, a gente aceitar para a sociedade, para os outros. Começar a falar e viver e não deixar de fazer nada do que a gente tem vontade. E a adaptação, às vezes a mão direita não dá certo, começa a digitar para a esquerda, né? Com o tempo não conseguia tomar um refrigerante, até um remédio, alguma coisa, uso o copo com canudinho, já tomei até chopp com canudinho. E a gente vai tendo jeito. O dia que a gente está ruim para digitar no celular, a gente usa o recurso de voz, a gente vai se reinventando de tantas formas, né? Mas está bem legal ouvir a história de vocês. Eu também me coloco à disposição aqui, estou aprendendo muito. Acho que na vida, quanto mais a gente sabe, a gente descobre que a gente menos sabe, que a gente tem que aprender mais, né? E obrigado pela oportunidade, por essa troca maravilhosa. Com certeza, as pessoas que te amam vão tentar aplanar o seu caminho, tornar a sua vida mais fácil, sabe? É isso que eu tenho feito, é isso que eu acredito. Bom, pessoal, já alcançamos, passou de uma horinha, que conversa bacana. E quando é bom, passa rápido. Tudo que é bom, passa rápido. Então, por hoje eu vou
Agradecer a presença de vocês. Na próxima sexta a gente retoma com mais conteúdo, com mais conversa. E é isso aí. Muito prazer em poder ouvir vocês hoje. Um abraço, gente.